A guinada. Você já viveu alguma situação em que tudo parecia estar perdido? Só eu? Não, tem mais algumas pessoas aí. Parecia que estava tudo perdido, já era, morreu, acabou. Todo mundo que já enfrentou algum tipo de dilúvio na vida, ou que já precisou passar por algum deserto, sabe como é difícil acreditar. Acreditar que haverá um recomeço, acreditar que haverá uma solução, um livramento do Senhor, acreditar que haverá o sustento de Deus. É difícil acreditar. Quando você está no olho do furacão, quando você está no meio da tempestade, como acabamos de cantar, é difícil. Os discípulos de Jesus estavam no barco com ele e se desesperaram. E o sacudiram. Mestre, não te importas que pereçamos? Nós nos sentimos assim. Se eles se sentiram, é claro que nós também nos sentimos. Claro. E, gente, a nossa jornada, ela passa por tempestades. Sim, passa por desertos. Sim, Jesus mesmo, lá em João 16:33, disse que nesse mundo teríamos aflições. Mas ele também disse para mantermos o bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então a vitória já é de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não importam as circunstâncias, o Senhor já é vitorioso. E é justamente para nos ajudar a desenvolver essa confiança no Senhor, apesar das tempestades, dos dilúvios, dos desertos, e manter o bom ânimo enquanto passamos por essas situações difíceis, passamos por essas aflições, que a Bíblia nos apresenta os momentos de guinada, os turning points, essas intervenções divinas na história humana, não apenas na Bíblia, né? Como vimos lá no caso do dilúvio, no caso do Êxodo. E essas narrativas bíblicas servem como exemplos da ação de Deus sobre eles, aqueles filhos de Deus que estavam lá vivendo aquele momento, mas que se aplica a nós também. Por isso hoje veremos a proteção de Deus. E na Bíblia, agora, proteção do quê? Na Bíblia nós vemos várias situações de combate, principalmente no Antigo Testamento, certamente. Várias situações em que houve batalhas, houve cercos prolongados a cidades como Samaria, como Jerusalém. E em várias dessas situações, parecia que estava tudo perdido. Mas de repente Deus foi lá, interveio e tudo mudou. O livro de Juízes é lotado dessas situações, várias delas. Nós poderíamos ficar aqui semanas mostrando a intervenção de Deus a favor do seu povo, quando o seu povo clamou. Sim. Mas, enquanto eu estava pedindo ao Senhor, já que são muitos exemplos, quais exemplos escolher? Foi aí que eu cheguei a Isaías 36. É um exemplo. Volto a dizer, são vários exemplos na Bíblia, em que tudo parecia estar perdido para o povo de Deus. Mas houve a intervenção sobrenatural do Senhor dos Exércitos, Adonai Tzevaot. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Meu hebraico é muito ruim. Ou Yahvé Shabaot. São diferentes transliterações da palavra hebraica, que nós traduzimos como Senhor dos Exércitos. Aquele que luta por nós. O profeta Isaías mostra para a gente, nos capítulos 36 e 37, uma dessas intervenções, quando Senaqueribe, rei da Assíria, conquistou as cidades fortificadas de Judá e estava próximo de iniciar um cerco
a Jerusalém. Eu não vou ler o capítulo todo, farei alguns saltos aqui, porque senão o tempo vai embora, né? Versículo 1, de 1 a 3. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então o rei da Assíria enviou de Laquis ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu comandante com um grande exército. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E aí o que acontece agora, para sintetizar, foi uma típica ação de intimidação. A gente está acostumado a ver isso, né? O poderoso usa o poder que tem para quebrar a sua resistência. Ele tem poder para ganhar de você, mas é melhor ele ganhar de você sem luta, levando-o à renúncia. E aí a derrota vem sozinha, você se rende, a rendição facilita a vitória do inimigo. O que ele queria, que a cidade se rendesse sem que eles precisassem ficar anos cercando a cidade. O cerco a Samaria, que tinha acontecido 20 anos antes, durou 3 anos. 3 anos. E o comandante dos exércitos não queria ficar 3 anos ali cercando aquela cidade, que era bem mais complicada de conquistar do que Samaria, porque era mais elevada, cheia de escarpas. Então ele não queria, ele queria que o pessoal se rendesse. Então ele foi e ameaçou e tal, que o texto entra em maiores detalhes. Só que tem um dos detalhes que chama a nossa atenção. Aquele comandante estava falando em hebraico. Ele estava falando no idioma dos israelitas. E aí aqueles oficiais do rei pediram que ele falasse em aramaico, que é um idioma parecido, mas não é igual. E ele, não, vou falar em hebraico, é para todo mundo ouvir. Todo mundo aqui tem que ouvir. E essa estratégia realmente poderia ter sido muito bem sucedida, mas o comandante assírio foi longe demais ao comparar o Deus de Israel aos deuses dos outros povos que haviam sido conquistados. Aí ele foi longe demais. Versículo 18. Não deixem que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? 20 anos antes, Samaria tinha sido destruída. Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? E realmente, Samaria, a capital do Reino do Norte, 10 tribos, Samaria, ou Israel, ou Efraim, que era a tribo mais poderosa, Efraim, filho de José. Aliás, em alguns textos é José. O reino do norte é José. E o reino do sul é Judá. Depende da passagem bíblica. O fato, eles adoravam o Senhor? Sim. E foram conquistados. E a cidade foi arrasada. Nós vimos aqui recentemente, o Bruno, numa pregação dele, mostrou até mapinha. Eu antigamente mostrava mapinha também, aí eu já parei com isso. Eu deixei isso para as aulas de história. Gosto muito, tá? Gosto muito de mapinha. Me amarro num mapinha. Tem vários no meu celular. Toda vez que o Facebook, o Instagram mostra mapinha, eu vou lá e dou um print na tela e guardo. Amo mapinha. Mas o que nos interessa aqui é que o que aconteceu com Samaria não foi porque Deus não tinha poder para defendê-la. Como é que você pode afirmar isso categoricamente assim? Então você recue, deixe marcado aí Isaías 36, que a gente vai voltar a ele, mas
recue a sua Bíblia até 2 Reis 17. E nós veremos por que o Senhor dos Exércitos permitiu que os assírios destruíssem Israel, Efraim, e levasse todos os israelitas como exilados para outras terras. Versículo 1: no 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Ainda assim, Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagava tributo. Israel já pagava tributo à Assíria. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias aqui não é o profeta Oséias do livro de Oséias não, tá? É o rei de Israel. Que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários ao rei do Egito e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. Para lançá-lo na prisão tinha que capturá-lo, né? O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Agora, por que isso aconteceu? Porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Versículo 13. O Senhor advertiu Israel e Judá, por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se dos seus maus caminhos. Obedeçam as minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem, e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Está aqui o motivo do Senhor ter permitido que 10 tribos de Israel fossem levadas para o cativeiro da Assíria, deportadas. Está aqui. Aí eu lhe pergunto, como é que você reage quando você é alertado sobre alguma atitude sua que desagrade a Deus? Como é que você reage? Você está lá de boa, não está prejudicando ninguém, está só fazendo uma coisa que a palavra de Deus diz que é pecado. Mas você não está prejudicando ninguém. Por que alguém tem que se preocupar com isso? Pois é, o fato é que a Bíblia diz que Deus se preocupa. Deus não quer que os seus filhos andem longe dos seus caminhos. E quando os seus filhos, nós, andamos longe dos caminhos do Senhor, nos afastamos do Senhor, Ele vai atrás. Ele não deixa a gente ir embora. Ele chama a nossa atenção. Mas aí eu lhe pergunto, como você reage quando chamam a sua atenção para alguma coisa errada que você esteja fazendo, segundo a palavra de Deus? Como você reage? Você se arrepende quando é confrontado? Você para, pensa, em vez de responder, você vai, ora: Senhor, é verdade isso? Será que eu estou errando nisso? Senhor, sonda o meu coração, Senhor, veja se há em mim engano, mostra para mim se há dolo na minha atitude. Você faz isso? Ou você é obstinado? Minha vida é problema meu, vai se meter com quem você quiser, mas comigo não. Aqui mando eu. Opa!
Como assim? Quer dizer que você é o seu próprio Deus? E eu já vi isso em algum lugar. Essa história de seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Não é isso? Não foi essa a sedução da serpente? E quando o nosso coração se torna obstinado, porque a gente não quer abrir mão do que a gente está fazendo, daquilo que a gente considera certo, interessante ou sei lá o quê, a gente se torna igual a Adão e Eva. A gente se afasta de Deus. Como é que você reage quando é chamado a atenção? Pensa nisso. Por favor, pense nisso. Avalie isso. Porque quando nós nos vemos cercados de inimigos, o Tsai falou isso aqui. Quando você clama a Deus por fé, Deus coloca você em situações em que você vai ter que provar a sua fé. Quando você clama a Deus por paciência, Deus coloca aquela pessoa insuportável do seu lado para edificar a sua paciência. Isso é natural. A primeira vez que eu vi isso eu achei estranhíssimo, mas eu infelizmente já constatei que isso é verdade. Se você estiver cercado por inimigos, nós precisamos nos questionar. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu fiz por merecer o que está acontecendo comigo? Veja, eu não estou afirmando que você tenha feito, porque Jó, por exemplo, não tinha feito nada para merecer o que aconteceu com ele. Se você está cercado por inimigos, não significa necessariamente que você tenha feito algo errado, mas você precisa avaliar a si mesmo. Porque se o Espírito Santo te conduzir à compreensão de que você está fazendo alguma coisa errada e que por isso ele permitiu que esses inimigos te cercassem, é só você se arrepender. Não seja obstinado. Arrependa-se. E Deus mudará a sua vida, como mudou a vida dos filhos que se arrependeram. Os israelitas permaneceram obstinados e foram levados embora. Mas voltando ao cerco de Jerusalém, lá de Isaías, tá? Volta para Isaías, por favor. Constatamos que os assírios foram longe demais. Eles se ensoberbeceram, acharam que o Senhor dos Exércitos havia abandonado Jerusalém como tinha abandonado Samaria 20 anos antes. Então, Isaías 37, o livramento de Jerusalém. Eu vou começar no versículo 14. Ezequias subiu ao templo do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Antropomorfismo aqui, né? Abre seus olhos, abre seus ouvidos, escuta, veja. 18. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não passam de madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria, e essa é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Você não sabe com quem você está falando? Deus faz isso também, tá? Deus dá carteirada também, mas ele pode. Contra quem você ergueu a voz? Contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou ao Senhor por meio dos seus mensageiros. Mensagem do Senhor dada por Isaías ao rei Ezequias, direcionada ao Senaqueribe, que não estava nem lá.
mas a palavra ia se cumprir. Versículo 28, um saltinho aqui. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna. Ainda Deus, continuando a falar, endereçado a Senaqueribe. E como você se enfurece contra mim, sim, é contra mim que você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho de onde veio. 31. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Por isso é que precisamos clamar com jejum e oração pelo zelo do Senhor dos exércitos, quando o seu povo está sendo esmagado, assassinado, preso. É o que está acontecendo ao redor do mundo e nós precisamos clamar para acender o zelo do Senhor dos exércitos. Versículo 33, por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde ele veio, voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim, e por amor de Davi, o meu servo. Se Deus faz isso por amor de Davi, imagino que ele não fará por amor de Jesus, o filho de Davi. Pensa nisso. Traga o texto para você. Você é filho de Davi? Sim. Você é filho de Abraão? Sim. Você é filho de Noé? Sim. Mas você é principalmente filho de Jesus. Porque foi ele que morreu para te resgatar. E se você ainda não acredita nisso, por favor, me procure. Vamos conversar. Vamos orar. Vamos orar sobre isso. Versículo 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. 185 mil. Quando o povo se levantou pela manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e ficou lá até ser assassinado por 2 dos seus filhos. Triste fim. Triste fim dos déspotas. Costuma ser esse. Lembram de Robespierre? Lembram quem estudou aí? Revolução Francesa? Robespierre, o grande cortador de cabeças, responsável pelo assassinato de mais de 400 padres, freiras. Ele também foi parar na guilhotina. Todo guilhotinador um dia acaba guilhotinado. A palavra de Deus diz claramente, quem vive pela espada morre pela espada. É bíblico, é de Deus. E aí eu lhe pergunto, como você reage quando está cercado por inimigos? Já falei, já pedi para você avaliar qual a causa daquele cerco, para você poder se arrepender e clamar ao Senhor. Mas agora, a questão é bem objetiva. Você se desespera ou você confia no Senhor? Como você vai reagir? A decisão é sua, Deus não vai impor uma decisão a você. Nós cremos no livre-arbítrio de todo aquele que foi resgatado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Não somos mais escravos do pecado. Nós podemos sim decidir segundo a vontade de Deus. Mas talvez você diga assim, mas isso tudo que você está lendo aí é exceção, isso não se aplica mais aos dias de hoje. Será? 2 Crônicas, capítulo 20. Não precisa deixar Isaías marcado, não. Vai direto para lá.
2 Crônicas, capítulo 20. Um outro exemplo, e eu gostei muito desse exemplo. Esse eu não podia deixar de fora, pelas características dele. Quando os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá, ele foi informado que um exército enorme vinha contra ele de Edom, do outro lado do Mar Morto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Vocês acham que eu inventei essa história de jejum? Quando os inimigos estão nos cercando? É bíblico, meus irmãos. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que estás no céu? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. E tu nos ouvirás e nos salvarás quando clamarmos em nossa angústia. Essa é a atitude. Essa é a atitude. Versículo 10. Mas agora aí estão amonitas, moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que nos está atacando. Não temos. Nós não temos força contra o poder do Estado, que decide que você não pode mais orar em praça pública. Do poder do Estado, que decide que uma criança até os 9 meses pode ser abortada. Qual o poder que nós temos contra o Estado? Mas o Senhor tem poder. O Senhor tem poder. Não sabemos o que fazer. É isso, gente. Reconheça a sua impotência. Reconheça a sua incapacidade. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Que promessa, meus irmãos, que promessa, que alívio. A batalha não é nossa, é de Deus. Versículo 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Bom, aí vem um monte de detalhe de como aconteceu esse enfrentamento que não houve, a grande batalha que não aconteceu.
Fantástico, Deus fez com que aqueles 3 exércitos começassem a brigar entre si. Fantástico. Está vendo? Deus é muito criativo. Muito. Na cabeça de quem passaria essa solução? A gente ia pedir para Deus enviar fogo do céu, Saraiva. Esse nome me dá até arrepio. O Helder sabe do que eu estou falando. Saraiva. Saraiva é chuva de pedra. Aliás, o nome era realmente fidedigno. Depois eu conto. Gente, a gente espera ver algo assim sobrenatural. E o que aconteceu foi uma coisa inusitada. Os exércitos viraram um contra o outro e se mataram todos. Eles se mataram todos. E o povo ficou lá adorando o Senhor, enquanto o pessoal estava se matando lá embaixo. Olha que coisa linda. Você não teve nem que sujar as mãos. Depois o pessoal foi lá recolher os despojos. Ficaram dias recolhendo os despojos. Fantástico. Leiam depois com calma. Os detalhes são fantásticos. Mas o importante é que o rei Josafá buscou o Senhor com humildade e confiança no Deus das promessas, semelhante à atitude de Ezequias, 250 anos depois. Porque isso aqui aconteceu em 850 antes de Cristo. 851, 852. 250 anos depois, já estava lá outro exército cercando Jerusalém de novo. E a vida, gente. O inimigo de ontem foi vencido, hoje tem outro. Paz mesmo, a gente só vai ter quando estiver no céu. Até lá, não. Até lá vai ter problema. Versículo 29, dá um saltão aqui. O temor de Deus veio sobre todas as nações, e quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Portanto, meu irmão, olha só, eu creio que a palavra de Deus não é apenas para conhecimento teórico. Eu creio que a palavra de Deus é para aplicação prática à sua própria vida. Então vamos ler juntos aqui essa pequena adaptação do texto bíblico que acabamos de ler de 2 Crônicas 20, a segunda metade do versículo 15. Vamos ler juntos? Não terei medo, nem ficarei desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é minha, é de Deus, é do Senhor dos exércitos. É isso que a gente tem que falar para nós. Não é se desesperar, se angustiar. Sim, precisamos nos tocar, né? Acorda, pô. Acorda. O monstro está na porta. Os bárbaros já chegaram. Vamos fazer o quê? Se deixar levar para o abatedouro? Ah, mas que poder que a gente tem? O poder de Deus, por meio do jejum, da oração, do clamor. Esse é o poder que você tem. Coloque o seu poder a serviço do Senhor, para que essas circunstâncias que estamos vivendo mudem. Se você quer viver em paz, se você está se sentindo ameaçado por inimigos mais poderosos do que você, reproduza a atitude de Josafá, reproduza a atitude de Ezequias, 250 anos depois. Confie no Deus da proteção, Deus do livramento, e busque ao Senhor com humildade. Aplique a palavra do Senhor à sua vida. Quem está se sentindo cercado aqui? Eu estou. Pode baixar a mão. O que eu li hoje para vocês aqui, realmente, fui buscar as palavras exatas, ditas pelo inimigo de dentro e pelo inimigo de fora. Porque quem fala o que aquele pastor falou é inimigo, é alemão, não é de Deus, não. Quer falar para Deus, vai falar em casa?
Na rua não? Como assim? Como assim? Se você, como eu, está se sentindo cercado por inimigos poderosos, eu te digo, não desanime. Creia no Senhor e clame ao Senhor. Vamos clamar juntos? Fique de pé.